E pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso Observando o corpo e suas manifestações, e eu queria trazer hoje o entendimento da leitura corporal com a minha interpretação das divisões básicas e dos campos diretores, né? Então, a gente tem essa divisão do corpo em anterior e posterior. Vamos falar um pouquinho dela primeiro. A parte posterior do corpo, lembrando que a gente está aqui falando desses corpos mais densos, né? Então a gente está falando do corpo físico, corpo emocional, corpo mental e todo essa parte sutil que está relacionada a esses corpos mais densos do ser, tá? Então aqui a gente vai discorrer dentro do que em algumas escolas, por exemplo, no Moitian, a gente chama de corpos da personalidade, tá? Mas eu vou trazer uma linguagem dentro disso, que é a linguagem que a gente usa na leitura corporal, ok? Então, na leitura corporal, a gente descreve, diferencia o corpo, o campo, né? Posterior, como a gente dá o nome de pessoa, e a parte anterior do corpo a gente dá o nome de personalidade. É onde se expressa, se processa, se organiza pessoa e personalidade. Aqui dentro desses corpos, tá? Então, o que seria, né, essa pessoa nesse entendimento? Que é a face posterior do corpo. Nós vamos expressar, processar, organizar, materializar a nossa autoconstrução aqui nesse campo, nessa dimensão, nessa materialidade. Então, a gente, na parte posterior do corpo, vão acontecer processamentos de organização das formas de autorreconhecimento, de identidade, o que eu vivo internamente, como eu sou neste momento, o que me construi, o que me constitui. Então, a identidade, a individuação, né, do indivíduo, daquele ser, ela vai estar representada, registrada, sendo processada principalmente com as estruturas posterior do corpo, mas não exclusivamente, tá? Então, é aquela organização de como eu me sinto, né? Como eu me identifico a cada momento, tá? Trabalha para que a gente fique à vontade com essa nossa identidade de cada momento, porque a identidade ela não é fixa, a gente vai melhorando, se transformando, se qualificando. Então, a parte posterior, manifestações, sintomas, nessa parte do corpo estão falando desse tema. Como eu me vejo, como eu me sinto, o que constitui a pessoa que eu sou, a minha identidade, o meu interno, né? Essa relação interna comigo mesma. Nas estruturas posterior do corpo. A gente está falando de superfície corporal, tá? Essa divisão anterior e posterior fala de um mapeamento da superfície corporal, né? Como se a gente se dividisse aqui, um corte nesse sentido, e a gente divide um corpo em parte posterior e parte anterior. Nessa parte posterior do corpo, nesse tema da parte posterior do corpo, tem algumas estruturas na anterior que também vão trabalhar para esse sentido, favorecer essa mais livre expressão da minha pessoa. Então, assim, na posterior é o eu individual, na anterior é o eu social. Na posterior, eu comigo mesmo. Na anterior, eu com o mundo. Como eu vou expressar essa pessoa que eu sou. Então,
meus sentimentos, meus entendimentos, meu interno, para ele interagir nesse mundo, né? Para ele ser visto, para ele ser manifesto, eu preciso da anterior do corpo. A posterior sou eu, ali protegido, internalizado, eu comigo mesmo. Mas se eu não tenho como manifestar, aquilo fica ali, não tem sentido nem de eu estar aqui nesse plano, que é o plano da manifestação, né? Então, como eu vou manifestar isso que eu sou? Como eu faço essa interação com o mundo? Como, inclusive, eu vejo quem eu sou? É na anterior do corpo. É a expressão desse ser social. Então, a relação com o mundo vai estar registrada e expressa na anterior do nosso corpo, nas estruturas da parte da frente, ok? E aí, vamos voltar. Então, que estruturas nessa anterior favorecem essa identidade, essa individualidade, esse mundo interno, que é o que está tudo lá sendo organizado na posterior do corpo. Algumas partes na anterior vão auxiliar nesse processo. São elas: umbigo. Então, o umbigo está no anterior do corpo, mas ele está processando essa função da posterior, que é a validação das características pessoais e do contato consigo. Lá no umbigo tem esse processamento, né? Eu validar quem eu sou, identificar essas características, esse contato comigo mesmo, né? Sabe aquela coisa de cuida do seu umbigo? Então é isso mesmo, né? É esse contato com quem eu sou. Tá lá no umbigo. O umbigo tá no anterior do corpo, mas é uma estrutura que tá ali organizando e processando essa função da posterior. Outra estrutura são os mamilos. Então, os mamilos também processam centros de personalização, aquele jeito pessoal. Estimulam, organizam a prática do estilo próprio. Ok, eu sou uma mãe. Qual é o meu jeito de ser mãe? O meu estilo, né? Sou uma mulher, mas que mulher? Então, essa personalização, quem faz são os mamilos. Outra estrutura que processa também funções lá da posterior é o queixo. O queixo é o centro da imposição da pessoa, ordena o posicionamento da identidade. Tá, eu tenho minha identidade e todo aqui o mento, né, o queixo vai processar como eu vou me impor, me colocar, me posicionar, estar no mundo, né? É o queixo que vai, as características, o jeito, as manifestações, os adoecimentos, os incômodos, tudo isso está falando desse tema, quando acontece no queixo. Centro da imposição da pessoa. Então, vai ordenar o posicionamento da nossa identidade no mundo, tá? Outra estrutura é o joelho, centro da valorização pessoal. Nossos joelhos nos dão a noção de valor. Que valor eu tenho para mim mesma? O que as coisas do mundo, qual o valor que as coisas do mundo têm para mim? Então, esse equilíbrio nesse tema valor, autovalorização e valorização de outras coisas, para mim, são organizadas e processadas lá nos nossos joelhos. Reconhecimento das características e qualidades pessoais. Olha, isso e isso aqui meu tem muito valor ou não tem valor. Eu reconheço e o valor é X ou Y, tá? Então, joelhos processam essas características, reconhecimento e valorização dessas características pessoais. Clavícula também processam essa nossa identidade. A clavícula trabalha a autoaceitação. Quem eu sou, eu identifico e aceito. Não preciso me acomodar nisso, mas aceitar.
autoaceitação. Quem eu sou? Primeiro ponto para eu até me transformar, se for o caso, é identificar quem eu sou. Clavícula faz isso. Maçã do rosto. Também a maçã do rosto ativa e processa a manifestação dos sentimentos, dos estados emocionais transitórios, né? Ok, eu sou uma pessoa tranquila, mas em alguns momentos eu vou estar muito agitada. Não quer dizer que eu sou agitada, quer dizer que eu tenho também sentimentos, estados emocionais transitórios. Quem vai registrar e manifestar, processar, organizar isso é a maçã do rosto. Sabe aquela coisa que de repente eu fico vermelha, eu sinto uma vergonha ou uma raiva? A maçã do rosto vai registrando, processando, nos fazendo manifestar, entender, perceber, lidar com esses estados transitórios. Então, ativa e processa a manifestação dos sentimentos e estados emocionais transitórios. Então, essas são estruturas que estão na anterior, mas que estão processando o tema da posterior, que é a construção da minha identidade. E vice-versa. Então, vamos falar agora da face anterior, né? Ou face ventral. A posterior é a face dorsal, a anterior é a face ventral, que na leitura corporal a gente chama de personalidade. Então, é o veículo de expressão da nossa pessoa, né? E por isso, lá no Montian, a gente chama todos esses corpos de personalidade, porque é o veículo de expressão, né? O corpo físico, mental, emocional, são veículos de expressão da nossa essência, da nossa espiritualidade, do nosso divino, aqui nesse plano dessa manifestação, tá? Estando, e aí a gente olhando daqui de dentro, então quando eu olho lá de fora, lá de cima, fora desse campo da manifestação, dessa terceira dimensão, eu olho toda essas estruturas que estão aqui como personalidade, veículo de manifestação de uma parte essencial, interior, pessoal minha, né? Essência, divindade. Quando eu tô aqui dentro, olhando daqui de dentro dessa campânula, vamos falar assim, desse mundo, né? 3D de manifestação, eu vou entender a anterior do corpo como essa personalidade, é quem vai expressar essa parte mais íntima minha, que está aqui sendo construída, entendida, desenvolvida. Então, a face anterior do corpo registra, processa, organiza a nossa expressão nesse mundo aqui. Como eu vou me mostrar, como eu vou construir no mundo, como eu vou me relacionar com as pessoas e com as situações, tá? Então, desenvolve esses mecanismos de interação e trocas. E essas funções, elas são resumidas e sintetizadas. Então, um grande representante dessa função de veículos da nossa expressão no mundo é o osso externo, que na leitura corporal a gente entende como o osso da comunicação, tá? Então, é onde eu vou comunicar quem eu sou, como eu estou, o que eu quero, o que eu não quero. A minha interação e as minhas trocas com o mundo estão bem representadas aqui nesse osso externo. Também o arco costal, né? Que as costelas, que são estruturas de proteção dessa identidade. Então, o arco costal, ele tá ali também protegendo partes mais íntimas, mais internas. Então, a função, né, também ali do arco costal, ela representa bem essa função da anterior do corpo. Então, são estrutura,
as posturas de proteção da identidade. O que eu quero mostrar ou não. Então, as costelas, elas falam muito de uma autorrevelação. Porque osso, a gente já falou muito de osso, né? Osso estrutura o nosso comportamento, é a base, é o que vai estruturar todo o nosso comportamento. E as costelas, elas vão estruturar esse autorreconhecimento, essa autorrevelação. Olha, junto ali com o externo. Então, vem esse movimento lá, nós vamos falar aqui, lá da coluna, que está na posterior, que é o pilar da nossa identidade, né? Essa pulsão vem pelas costelas e eu reconheço, então a gente tem todos os órgãos aqui, pulmão, coração, timo, né? Identidade, confiança, trocas, afetos. Então eu reconheço tudo isso e trago para ser expresso aqui pelo osso externo. É como se fosse uma conexão, uma rede, né? Vem lá da minha identidade, eu reconheço, identifico, vejo o que eu quero, disso que eu sou, comunicar ou não, o que é só meu, o que não tem a ver com ninguém, eu não vou colocar no mundo nesse momento ou nunca, né? Então, isso traz nesse arco costal, através das costelas, aqui pelo externo, para eu expressar. Então, são estruturas que representam bem essa função da anterior do corpo, que organiza a nossa interação com o mundo. E da mesma forma que lá na posterior, a anterior do corpo também tem estruturas que potencializam na face posterior essa função da anterior, que é a expressão, né? Então, tudo que for de expressão é na anterior do corpo, mas tem algumas estruturas lá atrás que também processam esse mesmo tema. São elas, face posterior da coxa, que vai organizar o direito à expressão, então a posterior da coxa trabalha muito e ativa a nossa espontaneidade. A habilidade de se fazer manifesto do jeito que eu sou, sem muita elaboração, sem muitos cuidados, tá? Então, posterior da coxa potencializa essa expressão de quem eu sou, espontaneidade. Face posterior do joelho, tá lá atrás também, equilibra o valor pessoal, o sentimento de orgulho de si e os interesses da pessoa, né, de quem eu sou, da minha identidade e as características dessa personalidade. Então, posterior de joelho equilibra esse valor pessoal e traz também para anterior, né, essa informação. Porque qual é o orgulho que eu tenho de mim, o que eu valorizo, o que não, né? Que interesses eu tenho em comunicar ou não, quais características em relação ao meu valor. Então, posterior do joelho vai nos auxiliar a uma expressão mais autêntica, mais próxima do meu próprio fluxo, da minha própria essência, né? Lá da minha identidade. Outra área lá na posterior que favorece também essa expressão, essa função de me expressar no mundo são as nádegas. É a área que tem a ver com o sistema imunológico, proteção da identidade, processa a defesa necessária à preservação ao que é diferente. Então, atua na composição da ação e do refazimento. Nádegas é aquela coisa do sistema imunológico, sabe? Eu me refazer, eu vou interagir com o diferente, com o que não sou eu, com o outro, mas eu vou me interagir com isso mantendo a minha identidade, a minha integridade, né? A gente chama de proteção da identidade, mas é muito mais um reconhecimento, porque quando eu reconheço quem eu sou verdadeiramente, eu sei como eu interajo, eu não me misturo, eu não me submeto,
eu não abro buracos, né? Então é uma proteção porque ela fortalece essa identidade, esse reconhecimento, essa integridade de quem eu sou. Então, nádegas são estruturas bem importantes para o sistema imunológico, para a nossa imunidade, tá? Então, assim, eu vou interagir e o tempo inteiro eu tô me refazendo, eu tô me recompondo. É isso mesmo? Não. Aprendi algo novo, mudei algum conceito, aí eu me refaço. Para que eu não fique vulnerável, para que eu não vá na onda do outro, para que eu não me submeta ao que não tem a ver, né? Então, essa proteção é muito conquistada quando a gente irradia quem a gente é. Nádegas fazem muito esse processamento e essa organização. E a outra estrutura, que eu já até falei aqui, é a coluna vertebral, né? Que está lá atrás, mas é o pilar de afirmação da nossa identidade. É a coluna vertebral que vai estruturar a nossa manifestação psíquica, emocional, comportamental, física, né? É a coluna que vai dar a nossa postura para a vida, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido psíquico, tá? Emocional e mental. Então ela vai atuar na definição dos jeitos de representar-se. Como eu me represento? As vértebras vão fazer a síntese de quem eu sou. Lembra? A gente já falou isso lá nos ossos, tá? As vértebras sintetizam essa minha identidade, quem eu sou a cada momento. E trazem essa pulsão, esse jeito, essa estrutura, essa postura para ser manifesta. Lá pelas costelas, o osso externo manifesto, e eu me manifesto toda aqui na minha anterior, com caras e bocas, construindo, realizando, caminhando, tá? Então, manifestações, sintomas, incômodos ou bem-estar, né? Potências que eu sinto no meu corpo. Na parte posterior está falando no geral, de como eu estou construindo a minha identidade. Na anterior está falando no geral de como eu estou expressando, manifestando, mostrando a minha identidade, quem eu sou. Então eu tenho a anterior e a posterior do corpo. A lateral do corpo vai fazer esse jogo de cintura. A gente fala que a lateral trabalha as nossas competências, né? Lateral de tronco, toda a lateral do corpo. Lateral de membros superiores vai ser essa faixinha aqui que dá no dedão. Lateral de membros inferiores, lateral do segmento cefálico, lateral do tronco. Então, todas essas áreas estão processando esse jogo de interesses, jogo. O que eu vou manifestar? A posterior é quem eu sou. A anterior é a manifestação de quem eu sou. Mas que parte eu vou manifestar? O que eu quero e o que eu não quero manifestar? Como? Que ferramentas eu tenho? Que competências eu tenho para me organizar, interagir, me relacionar, pegar o que o outro trouxe e trazer para minha identidade, me compor, me recompor, me qualificar. Então, todo esse jogo, que são as nossas competências, estão registrados na lateral do nosso corpo. Ok? Então, são essas divisões que eu quero deixar aqui: anterior, posterior e lateral do corpo. E através dela a gente vai se organizando e se entendendo a partir dos registros que elas trazem. Adoecimentos, sintomas, sensações, sinais, características. E aí, aos poucos, a gente vai destrinchando tudo isso. Por hoje é só. Beijos!